Olá, cinéfilos, Márcio Salem do Cinema com Crítica, com os meus comentários sobre Spielberg, documentário dirigido pela Susan Lacey, indicado ao Emmy de 2018 e que conta a história da vida e da carreira do Steven Spielberg. É tanto uma abordagem elástica no tempo, quanto também é profunda nos temas. Então, o filme inicia-se da infância do Steven Spielberg, quando apresenta esse jovem que sofria bullying no colégio e que encontrou conforto nos filmes e que demonstrou desde cedo um dom bastante peculiar de traduzir textos em imagens e de conseguir construir e decodificar essas imagens dentro de sua cabeça em filmes que iam movimentar o nosso coração, iam eternizar o seu nome dentro da história do cinema. Ao mesmo tempo, ele é profundo nos temas. Quando ele trata, por exemplo, do divórcio dos pais do Steven Spielberg ou do divórcio dele com a sua primeira esposa, o filme, além de fazer uma abordagem bastante interessante do aspecto pessoal da vida dele e de como Steven Spielberg se sente, de certa forma, fracassado por não ter conseguido concluir o seu casamento, não ter conseguido permanecer casado com a sua primeira esposa, você também percebe como este elemento reflete dentro de seus filmes. Então, como essa ideia de separação se tornou uma constante dentro de seus filmes, de tal forma que o próprio artista reconhece como um dos temas fundadores de sua vida. E dentro do documentário, é bastante interessante como o Steven Spielberg, ele percebe a si mesmo. Ele tem um autoconhecimento bastante louvável. Ele enxerga a sua obra, enxerga os temas de suas obras, enxerga o momento em que dirigiu cada uma dessas obras, as deficiências que ele poderia ter como artista, como indivíduo, o que ele precisava acrescentar e ainda assim consegue enxergar o artista que faz aquelas obras e que consegue se doar uma parte de sua vida para transformar o cinema como uma espécie de terapia. Aí, por exemplo, além do caso do divórcio que eu acabei de citar, o seu relacionamento dificultoso com o pai, que vai se refletir em seus filmes, que traz uma forte predileção ao relacionamento pais e filhos, sempre traz esse elemento para dentro da ótica de sua narrativa e utiliza-o para debater o próprio diretor. Então o documentário ele é bastante rico em explorar essas duas camadas do indivíduo e do artista e como elas se comunicam para produzir arte. E é justamente isso que é o propósito da arte. Um artista ele não pega uma câmera ou ele não começa a pintar ou não começa a escrever se ele não estiver inspirado por algo que o mundo reflete nele ou por algo que o próprio eu reflete para si, que precisa ser exorcizado. E isso o Spielberg apresenta para nós, tornando muito além do que aquele diretor que muitos conhecem como diretor de blockbusters. O grande diretor que remodelou a indústria do cinema com Tubarão, que conferiu a Hollywood esse aspecto de um cinema mais jovial, aventuresco, divertido. Não, você consegue então perceber como Spielberg é esse diretor completo. Esse diretor que molda a ideia de um artesão, de um artista, com também a ideia de de alguém que entretém, de alguém que produz esse grande espetáculo para as massas, para que elas se divirtam, para que elas curtam dentro do cinema. O documentário é extenso, ele tem cerca de 2h30, mas esse tamanho justificado pela própria carreira de seu diretor, que traz aqui dentro dessa obra diversos comentários dos colegas de trabalho. Então você vai ver Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Brian De Palma, eu estou esquecendo claro, George Lucas, lembrei, tá vendo? São diretores com que ele cresceu, são diretores que, junto dele, remodelaram essa Hollywood para essa Hollywood que nós temos hoje. Nós vamos ter depoimentos de seus atores, como Daniel Day-Lewis, Tom Hanks, Leonardo DiCaprio. Vamos ter depoimentos de críticos também, que vão analisar a sua obra. E vamos ter um certo... eu não diria que a narrativa se detém cronologicamente para ver todos os filmes da carreira do Steven Spielberg, porque isso seria contraproducente. Mas a narrativa ela se detém naqueles cujas histórias melhor refletem o estágio e o amadurecimento do realizador. Quando você
apresenta Tubarão, por exemplo, você vê como aquele jovem de 27 anos conseguiu domar algo tão difícil que foi essa produção, que demorou 3 vezes mais do que o planejado, custou muito mais do que originalmente tinha sido orçado e se tornou um grande espetáculo do cinema, para muitos o primeiro verdadeiro blockbuster do cinema, que poderia ser, no caso também, 2 anos depois, né, ele pavimenta o caminho para o Star Wars do George Lucas. Então você utiliza o Tubarão para conhecer esse diretor jovem, prodigioso, mas ainda assim seguro de si mesmo. Depois você utiliza a Lista de Schindler como uma forma de tentar analisar o semitismo do Steven Spielberg e sua relação com o judaísmo, como que ele se aproximou do judaísmo a partir desse filme e como ele se redescobriu como cineasta, precisou desaprender tudo aquilo que ele trouxe desse cinema de entretenimento para utilizar um cinema muito mais real, muito mais presente, muito mais documental para contar essa história. E você vê, por exemplo, o Spielberg sempre na crista da onda das evoluções tecnológicas, como o caso do Jurassic Park, que é o primeiro filme a utilizar de uma forma bastante maciça efeitos visuais computadorizados para tornar real o mundo que apresenta. Então, os filmes são trazidos para dentro da narrativa como uma forma de mapear o diretor, não como uma forma de simplesmente ser um tapete cronológico para a gente conhecer todos os seus filmes e ouvir alguns pequenos detalhes de seus filmes e passar por diante como se estivéssemos passando de fases. Não. Inclusive, o filme acerta bastante ao trazer, por exemplo, A Cor Púrpura, com o comentário do Steven Spielberg de que talvez não estivesse preparado para narrar uma obra daquela forma e que talvez tivesse feito diferente em um sentido de autocrítica, ou apresentar, por exemplo, filmes como Amistad, Lincoln ou Ponte de Espiões como uma forma de defender valores democráticos, que são valores hoje ameaçados, e aí você consegue perceber os temas da obra do Steven Spielberg, até o ponto que ele traz Munique e faz a decisão de mostrar as Torres Gêmeas ao fundo, já que ele tinha feito um filme que era tão proeminente sobre um caso real. Por que não também fazer uma menção, ainda que dolorosa, à memória recente dos Estados Unidos? Então, Spielberg, o documentário, ele vai mostrar como esse grande artista nasceu no início das décadas de 70 para o cinema, né, para os longas-metragens cinematográficos, como ele se uniu com as pessoas certas, aquelas pessoas que estimulavam-no criativamente, como ele se tornou esse paradigma da indústria do blockbuster, esse diretor que, embora tivesse um traço autoral muito forte na maneira com que movimenta a câmera, na maneira com que articula seus temas, conseguiu entender como a imagem toca diretamente o espectador e como esse cria uma relação instantânea com aqueles filmes que o apaixonam, aqueles filmes que o emocionam. E também você vai ter essa análise do cineasta multitarefa, criador, produtor, que interfere diretamente na construção de seus filmes, desde a concepção visual até a concepção digital. Enfim, é um panorama completo, bastante simpático, mas que também apresenta os aspectos mais túrgidos da vida do Steven Spielberg. Não é necessariamente um filme que vai... É um documentário chapa branca, de certa forma, ele não vai apresentar aspectos negativos da vida do Steven Spielberg, que talvez não seja o caso, e sim aqueles aspectos dramáticos com os quais precisou conviver para amadurecer como cineasta, como artista, como indivíduo. Mas isso também não é um problema, porque não é o objetivo da Susan Lacy fazer isso. A gente tem uma ideia mal concebida de que todo documentário ele precisa mostrar os dois lados, ou os documentários biográficos eles precisam se aprofundar na personalidade, puxar os podres. Não é esse. O objetivo de um documentário, como é o caso do objetivo do documentário do Spielberg, é retratar como essa pessoa que nasceu com o dom do cinema conseguiu articular isso em um mestre do cinema. Para o Spielberg eu dou 4 estrelas. Para o diretor eu dou 5. Para o documentário eu dou 4. E se você gostou desse vídeo, eu recomendo e convido vocês a curtirem, comentarem, inscreverem-se no canal, compartilharem com os amigos para que cada vez mais esse espaço seja maior, mais acolhedor, tenhamos mais comentários, mais discussões cinematográficas, que é algo que eu amo. Tá bom? A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!